Tá ao vivo. Foi, Fê? Foi, aham. E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de fevereiro. E aí, como foi o carnaval? Deu tudo certo? Aproveitaram? Dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval. Então, bora dar o start aí em 2023, não é verdade? E aqui com a gente, com um tema muito bacana, né? Todo mês a gente traz um conteúdo, né? Um assunto pra gente estar discutindo aqui, que é muito importante. E todo mês trago uma doença ou algum tema, né? Justamente para a gente discutir sobre o assunto, né? Ter um pouquinho mais de conhecimento. Às vezes a gente não sabe certinho como a gente pode estar ajudando uma outra pessoa, nós mesmos, né? E o mês de fevereiro é um mês roxo, justamente para a gente tratar sobre a questão do Alzheimer, né? Tenho certeza aí que todo mundo já ouviu falar, mas tem muitas dúvidas. Eu, por sinal, estava estudando um pouquinho, né, mais aqui para nossa live e já anotei várias perguntinhas aqui para perguntar para o nosso convidado especial, tá? E hoje, então, a gente vai ter aqui o Dr. Felipe Ibiapina, muito chique esse sobrenome, gente, dos Reis. Ele atua numa nossa clínica credenciada na cidade de Joinville. Alô, galera de Joinville, tá? Já fiquem ligadinhos aqui. E ele vai trazer aqui um conteúdo bem legal, né? Desmistificar algumas coisas pra gente sobre o Alzheimer, explicar o que seria, como que a gente pode se prevenir. Eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida ao longo da live, também pode deixar aqui a sua perguntinha pra gente, que no finalzinho a gente já faz pro Dr. Felipe também, tá bom? Então, vamos chamar aqui o Dr. Felipe para explicar pra gente tudo sobre o Alzheimer e a gente sair daqui sem nenhuma dúvida. Vamos lá, vamos chamar aqui. E você que tá aí com a gente, já comenta se você já é nosso cliente, diz você também, tá bom? Vai ser um prazer a gente saber quem já é, quem não é também, pra gente já se conhecer um pouquinho mais. Oi, Dr. Felipe. Olá, tudo bem? Estão conseguindo me ver direitinho aí? Prazer, seja bem-vinda. Sou a Cal, acabei de tagarelando, esqueci de apresentar meu nome, tá vendo? Já tô tão aqui falando todo mês da live que eu acho que o pessoal já conhece todo o meu nome já, mas muito prazer, eu sou a Cal. Prazer. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né? Com certeza. Doutor Felipe, aproveitando, se apresente aí para o pessoal, quem que é o Doutor Felipe, né? Qual que é a sua trajetória profissional também, para o pessoal se conectar um pouquinho com o doutor. Eu acho que faltou o seu som, doutor Felipe. Deixa eu ver aqui um pouquinho se está Agora ok. voltou. Agora deu certo. Tá certinho? Então tá jóia. Então, me apresentando, né? Eu sou o Dr. Felipe Biapina, sou neurologista aqui de Joinville, já atuo aqui na cidade há mais de 10 anos, né? E na Clínica Viese, principalmente, mas também em alguns outros hospitais da cidade, também como professor universitário na Univille, que é a universidade local aqui. E eu venho, na verdade, de uma formação que inclui aí algumas cidades aí que a gente veio acumulando conhecimento ao longo desse tempo. Eu me formei na faculdade na UNB, em Brasília, né? Faculdade Federal lá. Depois fiz minha especialização e residência e pós-residência em São Paulo, na USP, lá de São Paulo, capital. E depois passei 3 anos aí da minha complementação de formação aí, trabalhando na rede SARA de reabilitação, ali em Brasília mesmo. E tive a oportunidade grata de vir aqui para Joinville nos últimos 12 anos aí, onde eu atuo também como neurologista, atendendo bastante paciente aí com Alzheimer e outras doenças neurológicas, né? E é um prazer estar aqui. Espero contribuir um pouquinho aí com o conhecimento aí de vocês. Ah, com certeza. Se prepara aí, doutor, que eu tô cheia das perguntas, tá? Porque eu já pesquisei sobre o assunto e eu acho que vai ajudar o pessoal também, que eu tenho certeza que todo mundo tem bastante dúvidas também sobre o Alzheimer, né? E para começar, que tal o doutor explicar para a gente o que é o Alzheimer? Então, o Alzheimer é uma doença degenerativa, aliás, a doença neurodegenerativa mais prevalente, a mais comum de todas as doenças neurodegenerativas, né? E ela cursa principalmente com déficit de memória. Então, essa é a principal característica da doença, é a perda de memória ao longo dos anos. E associado a essa perda de memória, muitas outras funções da cognição, que a gente chama, elas podem estar afetadas.
que que são essas funções da cognição? Envolvem outras áreas, outras funções cerebrais importantes para o nosso dia a dia, como a linguagem, o senso crítico, a tomada de decisões, a capacidade de coordenar ideias diferentes, uma linguagem, concatenar o pensamento, tirar conclusões óbvias ou lógicas de algumas situações que são impostas ao longo do dia a dia de cada um, né? Então, essas capacidades cognitivas também acabam sendo afetadas pela doença de Alzheimer, mas, sem dúvida, o marcador principal é essa questão da memória, né? É o principal sintoma e o mais precoce na história da doença, né? Sim. E às vezes as pessoas podem confundir demência com Alzheimer? Sim, essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, a demência ela é um conjunto de doenças que também levam a essa questão de neurodegeneração. Só que a doença de Alzheimer é a demência mais comum de todas, né? Então, de todas as demências, a demência de Alzheimer é a mais comum. E muitos sintomas são parecidos entre as diferentes demências, né? Mas dependendo da causa, a demência tem tratamentos diferentes. Quando a gente fala de doença de Alzheimer, a gente está falando de uma doença que, infelizmente, não tem cura. Ela tem uma origem ainda multifatorial, então, por isso, não existe uma cura única, não existe uma estratégia única de abordagem, e, infelizmente, ainda não há um meio de barrar esse processo de degeneração, uma vez que ele aconteça, né? Diferente de algumas outras demências, que são algumas, inclusive, reversíveis, né? Então, a doença de Alzheimer, por ser a mais prevalente, a mais frequente, ela necessita também dessa nossa atenção especial, porque é a mais frequente de todas, disparadamente, e algumas situações, algumas dúvidas e conhecer um pouco mais a doença é importante, até para detectar precocemente, né? Informar a população de que esses sintomas, quanto mais precocemente eles possam ser avaliados e mais precocemente esse diagnóstico é feito, apesar de não haver cura para a doença, existem muitas outras estratégias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e disseminar essa informação também para os cuidadores, né? Para as pessoas que são os entes queridos desse paciente, que vão acabar sendo responsáveis pelos cuidados desse paciente ao longo da caminhada, né? Que apesar de ser incurável a doença, ela é degenerativa e lentamente progressiva. Então, existe uma longa caminhada a se percorrer desde o diagnóstico até as situações mais avançadas da doença. E o manejo adequado desses sintomas e a orientação adequada do paciente e dos familiares faz toda a diferença nessa caminhada, né? Sim. E hoje o Alzheimer, ele realmente é mais para pessoas idosas, é mais comum, ou também pode acontecer com pessoas jovens? A doença de Alzheimer, ela tem como seu principal fator de risco a idade. Então, a partir de 65 anos é que se considera uma idade onde essa doença realmente ela é mais prevalente, ela acontece muito mais. Existem raríssimos casos, que são quadros genéticos, geralmente, que não passam aí de 5 a 10% dos casos, em que os sintomas de perda de memória e quadro demencial precoce podem acontecer em idades mais tenras, né? Em adulto jovem, ou paciente com 45, 50, 55 anos. Mas isso é bem raro. Tá? A doença de Alzheimer ela tem como característica ela acometer pacientes mais idosos realmente, a partir de 65 anos de idade. Sim. E como é que a gente pode, que cuidados que a gente pode ter, né, ao longo desse tempo para tentar prevenir essa doença, né, para que quando a gente esteja preparado a partir dos 65, né, já ter uma qualidade de vida e reduzir as chances de ter o Alzheimer? Essa pergunta é super importante, porque é o seguinte, todos os estudos mostram que as alterações que levam à degeneração cerebral, essas alterações acontecem décadas antes dos primeiros sintomas. Então, a gente está falando aqui de uma população de 65 anos ou mais que vai ter a doença, ou que já tem a doença, mas que quando ela tinha lá nos seus 20 anos, 30 anos, já alguns fatores internos ali cerebrais já estavam acontecendo. E se a gente pensar que somos o futuro do mundo, né, o futuro da nação, nós seremos
os candidatos a ter Alzheimer no futuro. Então, nada mais justo do que começar os cuidados desde já, né? Porque essas alterações já podem estar acontecendo nos nossos cérebros, né? Vamos torcer para que não, mas elas já podem estar acontecendo. E aí vem a pergunta que é super importante: o que fazer para prevenir, para proteger as nossas funções cerebrais, né? Proteger o nosso cérebro de uma degeneração futura, né? Então, algumas medidas já são provadas cientificamente que têm uma certa efetividade nesse controle, né, de neurodegeneração, que são protetores para o cérebro. Como, por exemplo, vou citar uma das principais, que são atitudes simples no nosso dia a dia, que a gente pouco dá atenção às vezes, como, por exemplo, a atividade física regular, né? A atividade física regular, quando ela é feita pelo menos aí 30, 40 minutos, de preferência 50 minutos, 3 vezes por semana, né? A Academia Americana advoga aí 150 minutos por semana, como uma quantidade mínima de atividade física que incorre em benefício para o cérebro. Então, você fazer uma atividade física moderada ou até elevada, lógico, na sua tolerância, nessa frequência, nessa intensidade, isso já está provado como uma medida que protege o seu cérebro, né? Que protege a neurodegeneração futura e, portanto, é capaz de prevenir a doença de Alzheimer. Outra medida que tem sido cada vez mais, tem tido cada vez mais o seu benefício comprovado é a dieta, né? A dieta mediterrânea, a dieta saudável, com poucas gorduras saturadas, com mais grãos, uma dieta com carne mais branca, carne de peixe, menos carne vermelha, e sem laticínios, né? E com baixo teor de açúcares. Então, essa dieta ela já está comprovadamente eficaz como prevenção para a neurodegeneração. Então, também são medidas, né, do nosso dia a dia, né? São escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, em termos de alimentação, que fazem toda a diferença daqui a 5, 10, muito mais ainda daqui a 25, 30, 50 anos, né? No sentido de prevenção do Alzheimer. Outra, a gente falou aqui da atividade física, da alimentação saudável. Outra atividade que tem efeito comprovado nesse sentido é a estimulação cognitiva em si. Então, leituras, jogos mentais, muita gente fala das palavras cruzadas, né? As palavras cruzadas também são atividades que estimulam a cognição, então vale a pena sim estimular, mas não só isso, né? Tentar enriquecer a nossa rotina de outros estímulos cognitivos, tentar ficar atento a atualidades, né? Sempre ter leitura na sua rotina, aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical. Então, se desafiar cognitivamente também é algo que protege o nosso cérebro de uma futura neurodegeneração, né? E um dado interessantíssimo que a gente só tem essa evidência um pouco mais recentemente, mas que faz toda a diferença também na prevenção da doença de Alzheimer, é o quarto fator, que são o controle das doenças outras que podem afetar a nossa saúde, como, por exemplo, a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo, evitar completamente o tabagismo, o colesterol alterado. Então, todos esses fatores que antigamente eram muito mais associados a AVC, a infarto, eles também são, quando combatidos, quando adequadamente controlados, eles também são importantes na prevenção da doença de Alzheimer, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol alterado, o tabagismo, né? Tudo isso também são fatores que protegem o coração, protegem também de infarto, de AVC, mas também protegem de doença de Alzheimer. Essa é a grande novidade mais recente nos estudos, né? Legal, doutor. E se eu fosse perguntar para o doutor quais seriam os estágios do Alzheimer? A gente ter porque tem, né? A gente sabe que inicia de uma forma, como o doutor falou, né? Infelizmente não tem cura, então é algo que a gente pode ter de forma preventiva para retardar o surgimento, os sintomas, né? Mas tem esses estágios também para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Sim, essa pergunta é frequente, né? Porque é muito comum, né, os pacientes, até os familiares que já têm pacientes, né, com doença de Alzheimer na família, eles chegam à consulta com várias dúvidas e essa é uma bem frequente, né? Em que estágio está o paciente? Didaticamente, nós dividimos em 3 estágios, né? Que é o estágio inicial, o Alzheimer leve, onde acontecem mais lapsos de memória,
mas o paciente ainda é capaz de manter a sua autonomia para se vestir, para comer, para tomar banho, para escolher sua roupa, né? Mas lapsos de memória são frequentes e muitas vezes o paciente tem esse insight, ele mesmo percebe que já não consegue fazer atividades que já faziam no passado parte do seu cotidiano, que eram automáticas. E agora ele tem que parar para pensar e raciocinar, racionalizar algo que antigamente era mais automático. Então, esse é o início da doença, né? É o Alzheimer leve, quando prevalece aí esses lapsos de memória sem comprometer a funcionalidade maior do paciente, ele se mantendo, inclusive, independente para atividades do dia a dia, né? Mas com uma certa dificuldade, né? Cada vez mais difícil de lembrar senhas de banco, de lembrar para que serve aquele determinado objeto, aquela pessoa, às vezes troca o nome de um familiar mais próximo, que não era uma familiar, inclusive pessoas familiares, né? Ele acaba trocando nomes, ou não lembrando do que aconteceu ontem, ou não lembrando de uma data importante, que ele costumava sempre lembrar. Então, esse é o Alzheimer leve. Existe o Alzheimer moderado, né? O moderado, estágio intermediário, ele é o segundo estágio da doença, né, do ponto de vista didático, e ele já inclui alguma outra funcionalidade no ponto de vista de funções básicas do dia a dia. Então, é o paciente que não só não lembra das coisas, mas ele tem dificuldade também de escolher a roupa, de tomar banho, ele erra a sequência dos atos para fazer um prato que ele conseguia fazer naturalmente. E aí, nesse momento, ele começa a precisar de uma supervisão e de um auxílio de terceiros. Então, quando o paciente começa a ter lapsos importantes de memória que comprometem o seu desempenho e necessita de apoio de alguém, uma supervisão maior, um cuidado maior, aquele paciente está dirigindo e ele acaba se perdendo no caminho de casa. Então, é algo que ele fazia automaticamente, mas que acabou comprometendo, né, e colocando em risco, inclusive, a saúde dele e de outras pessoas, eventualmente. Então, nessa situação, é necessário uma supervisão, um auxílio de terceiros, né? Esse é o Alzheimer moderado, né? Então, e vem o terceiro estágio, que é o Alzheimer já grave. É aquele indivíduo que já tem suas funções bastante comprometidas, inclusive sua capacidade de reconhecer pessoas, inclusive mais familiares, a dificuldade de se locomover na própria casa, no próprio ambiente. Ele não é capaz de sair de casa e voltar com tranquilidade depois de um passeio na vizinhança. Então, é um paciente que não consegue mais dirigir. Muitas vezes ele fica restrito a um ambiente cada vez mais familiar e, às vezes, a um ambiente só do quarto. É um paciente que já tem dificuldade de locomoção, dificuldade para se vestir, para comer. Precisa, muitas vezes, de auxílio de alguém, inclusive para ministrar a alimentação dele, os remédios dele. Precisa de alguém sempre tomando esses cuidados por ele. E também aquele paciente que chega a um momento em que ele, inclusive, perde a capacidade mesmo de ações básicas de saúde, como, por exemplo, evacuar, perder o controle do xixi, da evacuação. Então, é uma situação bem mais avançada, né? Não é à toa que é chamado estágio avançado da doença, né? E esse estágio avançado, inclusive, é muito semelhante a outros tipos de demência, né? Quando as demências evoluem, né? Elas evoluem para um estágio avançado bem parecido, né? Independente da etiologia. E o Alzheimer não é diferente, né? Então, didaticamente, a gente fala que são 3 estágios, né? O leve, moderado e grave, que são esses que eu falei para você. Mas a gente sabe que existem vários estágios menores que podem demandar aí 2, 3, 4 anos em cada item desse, em cada etapa dessa, que são espectros desses 3 estágios maiores, né? Que você pode ter entre o primeiro estágio e o segundo estágio, etapas intermediárias. Entre o segundo e o terceiro, algumas etapas intermediárias, né? Em que acontecem mais perdas cognitivas, mais perdas de função e mais necessidade de supervisão. É por isso que esse acompanhamento contínuo com o paciente, com os familiares, essa orientação, né? Ela deve ser contínua também, permanente, porque dúvidas vão acontecer ao longo do caminho, né? Desafios novos vão acontecer, mas olha só, quando você tem uma informação sobre esses estágios, por exemplo, você já consegue prever algumas mudanças na tua rotina e tornar essas mudanças, quando acontecerem, mais serenas, mais tranquilas, né? Decisões podem ser tomadas de forma mais racional, né? E
também não existe aquela coisa, passou de um estágio para outro em um dia, né? Essa transição ela é muito progressiva, lentamente progressiva, né? Então, podem acontecer desafios ao longo desse caminho, né? E quanto mais informação, mais a gente falar sobre esse assunto, inclusive com o paciente, com o familiar, muitas vezes muito mais com os familiares, que são os cuidadores, do que com o paciente, né? Essa caminhada pode ser bem mais serena, mais tranquila, né? E em cada estágio desse, é interessante saber que em cada estágio existem estratégias, medicações, algumas orientações que são importantes para o paciente, que devem ser personalizadas também, né? Não é uma orientação para um que vai servir para todos. Né? Esse cuidado, cada paciente tem o seu perfil, tem a sua personalidade própria, traços de humor e personalidade se alteram, se exacerbam ao longo do caminho. Então, conhecer o paciente desde o início é importante e ter esse insight também da família, dos familiares, né, de quem convive com o paciente, quem já conhece ele há muito tempo, é super importante para a gente lidar melhor com essas futuras mudanças que irão acontecer, uma vez que o diagnóstico esteja firmado, né? Eu acho que é super interessante a gente ter o conhecimento justamente por esses sintomas que o doutor mencionou. E às vezes a gente não tem esse conhecimento e pode achar que é um simples esquecimento, né? E como que o doutor poderia diferenciar para a gente o que seria um esquecimento, né, normal do dia a dia, né, do estresse, da idade, para algo que já seria para tipo, poxa, isso aqui já é um pouquinho, né, poderia procurar um especialista, um neuro, para verificar se está tudo bem. E se realmente os pacientes que você recebe, eles já estão mais no segundo estágio ou estão mais no estágio? Uhum. Isso é super importante essa tua pergunta, porque esquecimento é uma queixa muito frequente no consultório do neurologista, né? E quem de nós nunca sofreu em algum momento algum lapso de memória que nos deixou preocupados, né? Então é importante a gente diferenciar bem o esquecimento da demência, né? O esquecimento pode acontecer de várias formas, cada um de nós certamente já tem uma experiência própria em relação a isso, né? E a gente pode perceber que provavelmente aconteceu em um contexto mais conturbado, digamos assim, na pressa, ou quando não estava mais, quando eu estava mais cansado, estava mais ansioso, ou deprimido, ou com alguma condição de saúde, outra que possa interferir nessa função que é a nossa memória. E o esquecimento é importante a gente saber, ó, a maior parte das causas de esquecimento, de queixas de memória no consultório, não são doença de Alzheimer. A maior parte dos pacientes que eu recebo com essa queixa, na verdade, a gente vai avaliar, não tem doença de Alzheimer. Muito mais frequentemente, eles são portadores de alguma condição clínica, como, por exemplo, anemia, deficiência de vitaminas, ou apresenta simplesmente uma questão de ansiedade, de estresse, de sobrecarga, de burnout, de privação de sono, né? Uma rotina mais atribulada. Então, paciente que sofre de depressão. Então, essas sim são as principais causas de esquecimento no consultório. Mas quando que a gente deve atentar mais para essa queixa, né? E lembrar que, opa, não é só esquecimento isso, tem alguma coisa a mais, né? Então, quando esse esquecimento começa a ser muito frequente, quando ele começa a piorar e começa a ter interferência no seu desempenho do dia a dia. Então, é o paciente que, a pessoa, o paciente que não só esquece onde estava a chave, mas ele pega a chave e não lembra que a chave é dele. Ou então ele pega aquela chave e não sabe para que chave, qual chave é, se é a chave do carro, se é a chave do banheiro, se é a chave da casa. Então, quando você tem uma outra percepção, ou pessoas, e muitas vezes não é o paciente que nota, né? São os familiares que notam isso. Olha, o pai estava com a chave, meu pai, meu ente querido, meu tio, estava com a chave na mão e ele não sabia o que fazer com aquela chave, era a chave do carro, ele estava procurando a chave do carro. Então, na verdade, não só há esse lapso de memória, mas ele esquece a funcionalidade daquelas coisas, né? Para que serve aquele dado, né? Ou aquele objeto. E quando acontece também de esquecer coisas muito do cotidiano, né? Coisas que ela costumava fazer com muita tranquilidade. Por exemplo, uma senhora que gostava de cozinhar bastante, cozinhava super bem e sempre foi a fazer questão de reunir a família, né?
e criar aquele prato especial, ela acaba ela acaba perdendo a mão, literalmente, daquela receita, né? Ela esqueceu passos, ou ultrapassou, ou pulou uma etapa importante daquela sequência de atos, resultando num prato que não deu certo, ou ela desiste no meio, né? Então, muitas vezes a gente nota que pacientes que têm lapsos de memória, eles têm às vezes eles percebem a sua dificuldade e acabam se retraindo. Eles percebem com medo de errar, porque eles já percebem que não tem aquela mesma capacidade, acabam deixando de fazer. Então, por isso que muitas vezes no início se confunde com depressão, às vezes com medo, ansiedade, né? Então, pode acontecer isso no primeiro estágio, principalmente, da doença. Os pacientes percebem e ficam angustiados com aquilo e eu acho melhor nem arriscar, porque eu não quero passar essa vergonha com os meus familiares, com os meus amigos, e acaba deixando, se retraindo e deixando de praticar atividades rotineiras que eles costumavam fazer antes, né? Então, essa é a diferença, né, entre a dificuldade de memória, né, o lapso, o esquecimento simples e a doença de Alzheimer já começando, né, quando já há uma repercussão maior na rotina daquele paciente. E, opa, não só ele percebe, mas muitas vezes é quem está ao redor que percebe, né? Geralmente, a gente, no meio neurológico, né, no meio do consultório, e eu aprendi isso com um grande professor meu, e ele me falou o seguinte: olha, quando chega um paciente no consultório e diz assim, olha, doutor, eu acho que eu estou com doença de Alzheimer. Então, provavelmente, esse paciente não tem doença de Alzheimer. Provavelmente ele não tem. Ele deve ter ansiedade, depressão, alguma condição como anemia, deficiência vitamínica, hipotireoidismo, doenças da tireoide, né? Ele pode ter alguma outra condição clínica, privação de sono, estresse, burnout, porque é muito pouco provável que o paciente com doença de Alzheimer tenha esse insight, né, de procurar a condição quando ele já é portador da doença. Mas a lição que fica na dúvida, independente de qual seja o seu esquecimento, se aquilo está te incomodando, procure um especialista. Porque pode sim ser doença de Alzheimer, assim como pode ser outras condições que são muito mais comuns e totalmente reversíveis, e por isso a necessidade de tratamento precoce. Porque a gente está ali, esse paciente, essa pessoa pode estar perdendo um tempo precioso da vida dela, de qualidade de vida, né? E aquilo pode gerar uma angústia muito grande, né? Você não lembrar de coisas que você lembrava facilmente. Isso gera uma angústia naturalmente, mas que pode ser totalmente evitada e tratável em boa parte das situações, né? Quando a gente avalia um paciente com queixa de esquecimento, é lógico que a ideia é sempre descartar doenças degenerativas. Tentar afirmar o diagnóstico de Alzheimer ou descartar o diagnóstico, né? Descartando seria a hipótese ideal, né? Você descarta uma doença degenerativa, descobre o que está acontecendo e trata. Reverte o quadro completamente. Isso é o ideal, né? E muitas vezes, quando você afirma o diagnóstico, olha, realmente é doença de Alzheimer, aí a gente parte para uma outra abordagem, mas que também é super importante. Porque uma vez que se firma esse diagnóstico, toda a família pode ser envolvida, os cuidadores são envolvidos no seguinte sentido: olha, temos um problema de saúde diagnosticado, mas que tem manejo, não tem cura, mas tem tratamento em cada etapa da evolução da doença. E isso faz toda a diferença para a qualidade de vida, não só do paciente, mas dos familiares, dos cuidadores, principalmente. Principalmente depois do estágio moderado, estágio avançado da doença, né? Certo. E como o doutor falou, né, que para ter o Alzheimer por hereditariedade é muito menor do que por idade, certo? Mas, por exemplo, a propensão de uma pessoa de primeiro grau que teve na família um pai e uma mãe, eu já tenho que estar, tipo, ciente que eu também vou ter ou não. Isso é relativo, se eu estou jovem, posso me cuidar para evitar a ter também. Como é que funcionaria essa questão? O principal fator causador do Alzheimer, o fator de risco que a gente chama, é a idade, né? Então, basta, para vocês terem ideia, se todos nós chegarmos a 85 anos, a chance de um em cada 3 de nós ter Alzheimer é muito elevada. Então, um em cada 3 de pacientes
de 85 anos vai ter Alzheimer. Ou seja, o fator idade não tem como a gente segurar, né? Esse é um fator não modificável, né? Todos nós vamos, se chegarmos até lá, né, temos esse risco de ter Alzheimer. Mas o fato é que se eu tenho vários pacientes, ou vários familiares de primeiro grau, mais de 2 ou 3 familiares de primeiro grau, eu tenho um pouco mais de risco de ter Alzheimer no futuro, tá? Isso não significa que é hereditário, né? A hereditariedade acontece só em 5 a 10% de todos os casos de doença de Alzheimer. Mas o fato é que existe, sim, certamente um componente genético, que muitas vezes são poligênes, que não foram muitos nem descritos ainda, mas que aumentam um pouco a nossa chance de ter Alzheimer no futuro. O fato é que, se temos alguém na família com doença de Alzheimer, isso, na verdade, serve de alerta, sim. E um alerta de que, olha, eu não quero ter aquela condição, eu tenho já essa experiência na minha família, e será que tem alguma coisa a fazer agora para prevenir? Sim. Então, ter alguém na família com Alzheimer é, sim, um sinal de alerta para cada um reavaliar o seu estilo de vida, a sua rotina, onde que está o horário para atividade física, como que foi minha alimentação no dia de hoje, no dia de amanhã, nessa semana, como é que eu quero ter uma qualidade de sono adequada, né? Como é que eu faço para estimular a minha cognição, como é que eu faço para estimular meu poder de raciocínio, leitura, estudos, música, idiomas. Então, estudos são atividades, como eu falei para você, que nos desafiam do ponto de vista intelectual e são protetores para a doença de Alzheimer, né? E como é que eu estou de saúde? Como é que está minha pressão? Como é que está meu diabetes? Como é que está meu colesterol? Porque tratar isso também, desde já, vai me proteger de ter doença de Alzheimer no futuro, né? Então, certamente, ter alguém na família, ter mais de 2 familiares, principalmente de primeiro grau, com doença de Alzheimer, são fatores, é um fator a mais, é um peso a mais, é um risco a mais para o indivíduo que tem esse antecedente familiar e é, sem dúvida, um alerta a mais para que ele se cuide, desde já, para que não tenha doença de Alzheimer no futuro, né? Então a pessoa tem que ter esperança, na verdade. Ela tem que se cuidar, que não quer dizer que ela está fadada a ter, né, doutor? Isso, exatamente. Inclusive, não sei se vocês viram aí nas mídias sociais, teve um ator que fez o Capitão América, né? Ele fez um teste chamado ApoE4, e é um teste genético. E muita gente ficou assim, e é um teste genético associado à doença de Alzheimer. E aí surgiu aquela polêmica, né? Será que vale a pena fazer o teste genético para saber se eu vou ter doença de Alzheimer ou não? Aí vem algumas observações importantes, ó. Fazer o teste genético, até agora nenhum teste genético foi taxativo. Nem esse ApoE4, que é um dos melhores, ele não é taxativo de dizer assim, ó, se eu tiver positivo esse teste, eu vou ter Alzheimer. Ele não significa isso. Ele só diz que você tem uma chance maior de ter, né? É a mesma coisa de você olhar para o seu antecedente familiar e observar, olha, eu tenho 2 ou 3 familiares na minha família diretos que tiveram doença de Alzheimer. É exatamente o mesmo raciocínio, então não precisa fazer teste genético nenhum. Basta você olhar seu antecedente familiar, né? E outra coisa, uma vez que você tem até o teste positivo, ou seja, uma vez que você tem familiares também portadores de doença de Alzheimer, isso não significa que você vai ter doença de Alzheimer, né? Então, assim como eu não devo valorizar a positividade do teste, do antecedente, eu também não posso entrar em desespero e achar que tendo teste ou tendo familiares com Alzheimer, eu vou ter doença de Alzheimer, né? Então, na verdade, a doença de Alzheimer ela tem fatores de risco relacionados à idade, que a gente não tem como controlar, muito mais do que qualquer outro fator de risco. E fatores ambientais são aqueles que eu falei para vocês, que é atividade física, hipertensão, diabetes, colesterol, alimentação adequada, estimulação cognitiva. Então, a gente tem que se apegar realmente não aos nossos antecedentes, né? Não a testes específicos, mas a cuidados que a gente já deve ter desde já. E vou te falar uma máxima que eu sempre divulgo para os meus alunos, né? Sempre para os meus pacientes quando eu tenho a chance. Na verdade, essas orientações não é só para controlar a doença de Alzheimer, né? São orientações gerais para a vida inteira, né? Para toda uma saúde, para evitar AVC, a mesma coisa, para evitar infarto do miocárdio, a mesma coisa, para evitar Parkinson, Alzheimer, doenças neurodegenerativas.
E são cuidados que não só quem tem a doença, não só quem tem familiares com a doença, mas todos nós, independente desses antecedentes, devemos ter, devemos primar, devemos praticar, né? Então, são cuidados que servem para todos, né? Principalmente, lógico, para aqueles com antecedentes, né? De família com doença de Alzheimer. Uhum. Doutora, eu vou aproveitar aqui para fazer uma perguntinha. A Mônica Araújo, ela é fisioterapeuta, né? Também é da área da saúde. Ela fez duas perguntinhas. Doutor, há uma faixa etária de maior probabilidade para início de demência? E ela também perguntou qual a porcentagem em relação ao sexo feminino e masculino. Isso é bem interessante. Ó. Aliás, um beijo para a Mônica. Eu conheço a Mônica, é uma profissional excelente e sempre uma parceira aí lidando com os meus pacientes também com Alzheimer. Né? Ó, legal. Então, é importante a gente saber, né? A doença de Alzheimer ela acontece muito mais a partir dos 65 anos de idade, né? Ela não é uma doença de jovens. Como eu falei para vocês, é exceção se eu tenho uma doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa em jovens, que faz parte daqueles 5 a 10% dos casos genéticos hereditários, né? Que é a minoria absoluta. A maioria é 65 anos para frente, né? E realmente acontece um percentual maior de pacientes do sexo feminino. Então, as mulheres são mais acometidas de doença de Alzheimer do que os homens. Né? E tem algumas explicações, né? Não existe uma única explicação para isso. Mas, por exemplo, a questão de ser dependente da idade, como as mulheres vivem mais em média do que os homens, elas acabam tendo mais Alzheimer do que os homens. Esse é um ponto que pode explicar esse fator, essa diferença, né, do fato do Alzheimer acontecer mais em mulheres do que em homens. Outro fator certamente tem a ver com a questão hormonal, né? Provavelmente ao longo da vida, a exposição a estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, ele incorre em uma maior chance de neurodegeneração. Então, isso é uma teoria que tem alguma evidência, mas é uma possível explicação, né, para essa diferenciação, né? Mas o fato é que existe sim diferença entre a prevalência de Alzheimer nos homens e nas mulheres a tendência é maior do que nos homens. Legal. E a vida do familiar também se transforma da mesma forma que do paciente diagnosticado, né? Porque ele vive agora para esse familiar, né, que tem o Alzheimer, se doa ali ou tem um cuidador. E de que forma acho que a gente poderia facilitar essa rotina, tanto do paciente quanto da pessoa que cuida também dele? É super importante a gente falar sobre esse assunto. Existe uma cultura, né? Nossa cultura, né? O brasileiro em si, ele é muito cuidadoso com o seu familiar, né? A gente tem uma cultura de amar e abraçar e cuidar muito grande. E a doença de Alzheimer, a gente observa ao longo da doença, né? Da história da doença, que chega um estágio da doença em que o paciente é o que menos sofre com aquela condição. E quem mais sofre com aquela condição é quem cuida. São os familiares, são os filhos, são os parentes ali mais próximos, principalmente os cuidadores, né? Geralmente é um filho, uma filha, né? O esposo, o marido, a esposa que assumem para si aquele cuidado. E não é nada fácil, a gente sabe que não é nada fácil, né? E muitas vezes o cuidador, ele esquece de si, da sua própria saúde, para poder cuidar bem do seu familiar, né? Então, isso é uma situação que acontece muito frequentemente no consultório e uma das orientações mais importantes que eu dou para todos os pacientes, para os meus pacientes, para os familiares dos pacientes e cuidadores, é que não tomem para si somente toda essa responsabilidade de cuidar, né? É preciso delegar funções, é preciso ter apoio também. E eu costumo citar aquele conto lá do avião que entra em pane, né? A gente costuma sempre repetir essa máxima, né? Essa historinha que vale a pena para os pacientes e principalmente para os cuidadores refletirem, né? Quando um avião entra em pane e baixa aquela máscara de oxigênio, né? A primeira coisa que a aeromoça fala é: coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois coloque a máscara de oxigênio em quem está do teu lado, que depende de você.
você, no seu filho, na sua avó, no seu esposo que está adoentado. Então, primeiro coloque a máscara em você e depois em quem depende de você. Então, a lição disso é preciso que o cuidador também tenha tempo para se cuidar. Deixar de ficar um tempo, um turno ou um dia sem estar presencialmente cuidando do ente querido não é desamor, não é falta de cuidado, é necessário para que ele também possa se cuidar, se dedicar a uma atividade física, ir no cabeleireiro, pagar suas contas, resolver seus problemas, ir no psicólogo, cuidar da sua saúde, ir no médico, porque quem cuida, para cuidar bem, precisa estar bem. Então, a orientação que eu dou sempre é essa: cuide-se, né? O cuidador, seja ele o filho, o esposo, né? O cuidador, quem está mais envolvido com cuidado, sofre bastante. Existe, inclusive, uma síndrome típica, chamada síndrome do cuidador, que é exatamente quando o paciente está estável, na neurodegeneração, o paciente com Alzheimer está estável, e a gente sabe que esses estágios demoram 7, 8 anos de evolução, ou seja, é uma longa caminhada, né? Cada estágio desse. Só que ao longo desse tempo, o cuidador vai sofrendo cada vez mais por não se cuidar, e ele no final acaba, às vezes, estando mais adoentado do que o próprio paciente com doença de Alzheimer. E ele acabou caindo, ou não cuidou da pressão, tem um AVC no meio do caminho, tem um infarto, tem uma descompensação do diabetes, e mal sabia ele que tinha essas doenças porque estava mais dedicado ao cuidado de quem ele ama, né? De quem ele acha que é o responsável único e exclusivo para aquele paciente. Então, Às é vezes importante sendo, né, por cuidar da pessoa, por não se cuidar, né? por não se cuidar. Isso a gente sem falar da sobrecarga emocional também, né? A gente tem que, não há como não sofrer junto com o paciente, né? Ainda mais quem ama, né? Quem cuida. A gente está falando aqui de parentes próximos, né? É o pai, a mãe, é o esposo, né? Que pode incorrer em uma doença dessa, e todos acabam sofrendo emocionalmente, se envolvendo com aquilo. Então, depressão, ansiedade é super comum em também cuidadores, né, nos parentes, né? A doença de Alzheimer, ela não é uma doença, uma patologia só de um indivíduo. Ela é uma doença social, ela envolve toda a família naquela aura da doença, né? A doença de Alzheimer tem tantos aspectos diferentes que acabam envolvendo, né, a rotina não só do paciente, mas de toda a família. Os filhos muitas vezes têm que fazer vaquinha para adaptar, ou para conseguir um cuidador a mais, ou para melhorar a situação da casa, adaptações para evitar quedas, o manejo dos medicamentos, quem é que vai dar o remédio para aquele paciente. Então, envolve um planejamento, e quando esse planejamento é feito de forma tranquila, desde as primeiras consultas, com orientação médica, muitas vezes do psicólogo, do terapeuta, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, o manejo do paciente e dos familiares não é com um único médico, né? A gente sempre trabalha em equipe, e quanto mais assistida, quanto melhor assistida estiver essa família e esse paciente, a caminhada vai ser muito mais serena, né? Muito mais tranquila, né? Sem intercorrências maiores, e todos cientes de que realmente a doença vai piorar, mas ela piora lentamente. Então, nós temos anos para trabalhar, né, melhor esse dia a dia, melhorando a qualidade de vida de todos, né? Acaba envolvendo todos e melhorando a qualidade de vida de todos, né? Legal, doutor. A gente tem mais uma perguntinha aqui do Bruno. Oi, Bruno. Por que às vezes acontece de não lembrar das memórias recentes e as memórias antigas vêm à tona? Isso, isso tem uma explicação também neuroanatômica também, né? Algumas vias da memória, elas são vias diferentes para memórias antigas e memórias mais recentes, né? Uma das áreas mais precocemente afetadas na doença de Alzheimer chama-se hipocampo. Tem uma regiãozinha ali famosa ali por ser o centro da memória recente, né? E essa é que atrofia primeiro na doença de Alzheimer, né? A neurodegeneração começa ali. Então, por isso que muitas vezes o paciente que tem doença de Alzheimer, ele não se lembra do café da manhã, ele não se lembra do que aconteceu ontem, não se lembra de quem o visitou hoje, não lembra do nome de quem acabou de cumprimentá-lo, mas ele consegue lembrar do passado, da infância dele, do que ele fez na faculdade, né? Do que ele trabalhou vários anos na vida, de uma música antiga que marcou a vida dele, né? Então, isso acontece também por esse motivo neuroanatômico, né?
Mas o interessante é que isso também pode ser um gancho para um bom tratamento, um bom estímulo. Então, por isso que muitas vezes, pacientes com doença de Alzheimer, eles, eles esquecem do que aconteceu hoje e muitas vezes ficam desconectados do mundo em determinados estágios. E uma forma de trazê-los à tona é confrontá-los com estímulos positivos que ele vivenciou no passado, né? Um experimento bem interessante que foi feito lá na USP uma época foi levar os pacientes com doença de Alzheimer lá naquele Museu do Futebol, né? Imagina, e muitos deles tinham esse antecedente, né? Esse gosto pelo futebol, esse amor pelo seu time de futebol, só que acabavam, pelo estágio da doença mais avançado, né? Eles acabam ficando mais restritos, né? A rotina mais empobrecida, sem estímulos. E foi uma grande surpresa quando levaram esses pacientes a terem contato com esse mundo que para eles era tão familiar no passado. Muitos ficaram mais alertas, o raciocínio melhorou, eles interagiram mais, eles riram mais, eles até conversaram depois melhor com os familiares, com os cuidadores. Então, eles tiveram até um estímulo motor melhor, né? Eles tinham um ímpeto de se levantar, de andar com mais equilíbrio, mais firmeza, um interesse melhor pelas coisas. Então, isso também pode ser utilizado a nosso favor, né? Esses estímulos das memórias antigas pode servir de instrumento para que a gente, através desse resgate de memórias, a gente consiga trazer ele mais para o presente, né? Então, isso é uma estratégia também muito interessante que tem sido feita, né? A musicoterapia, por exemplo, tem esse papel, ele tenta utilizar esse papel também, né? Alguns pacientes são músicos ou gostavam de uma música específica, né? Então, você confrontá-los com estímulos positivos do passado deles acaba trazendo eles para um resgate emocional atual, né? E acaba... A memória afetiva é resgatada, né? Exatamente, é a memória afetiva. Existe um link, né, do hipocampo com o negócio do sistema límbico. Esse sistema límbico, que começa ali no hipocampo, tem tudo a ver, a memória ligada com a sensação, com a afetividade, com o link emocional das coisas, né? Então, quando você consegue trabalhar o link emocional, você tem um resgate desse interesse, né, da cognição, é um resgate da cognição. Então, isso é muito importante ser estimulado ao longo do dia, mostrar fotos, vivenciar o passado, mas trazer para o presente, né? Sempre utilizando o passado como instrumento para reconhecimento do presente. Então, isso é muito legal. Por exemplo, um exercício que eu sempre recomendo às vezes. O paciente que tem dificuldade de memória, mas você confronta ele com algumas fotos antigas e mostra para olha, esse aqui é esse aqui, ó. Esse aqui é que está do seu lado, esse aqui é o seu filho, ó. E olha só como ele cresceu, né? Então, e ele acaba tendo aquele insight, né? Então, isso é bem legal, é bem interessante de ver esses pequenos insights, né, de memória, porque a gente sabe que alguma coisa ficou guardadinha ali, né? E por muito tempo, muita memória que é perdida, ela é só guardadinha ali por um tempo e pode ser resgatada, né? E tudo depende de estímulo, né? E a gente tem que resgatar o máximo através desses estímulos, quanto mais precocemente, melhor, né? Melhor é como se fosse é o tal do estímulo cognitivo, né? Que a gente deve manter mesmo após o diagnóstico da doença de Alzheimer, né? Legal. E para a gente finalizar, doutor, porque passou tão rápido, eu tinha mais um monte de coisa para perguntar para o doutor, mas eu acho que para atualizar o pessoal, até para mim mesma, né? Como é que tá, apesar de não ter cura, já teve uma evolução no tratamento, né? De que forma evoluiu e quais são as promessas, as perspectivas para o futuro com relação ao Alzheimer? Tem muita coisa que tem acontecido em termos de tratamento, tá? Muita coisa mesmo. Hoje em dia nós temos praticamente 4 medicações que são aprovadas, né, pela Anvisa, pela FDA americana, como eficazes para o tratamento de Alzheimer. São medicações via oral e tem o PET também que é aquele tópico, né? Uma delas tem essa variante tópica, né? São 4 medicamentos que a gente utiliza e cada medicamento é próprio para uma fase da doença de Alzheimer. E esses 4 medicamentos, eles são, lógico, orientados pelo médico. O médico vai julgar, conforme o perfil do paciente, o perfil de segurança daquele paciente vai julgar qual é a melhor opção. Só que essas medicações, elas são relativamente antigas. E sempre a gente ficou nessa expectativa por muito tempo de novidades, né? E o fato é que, desde o ano passado para cá, algumas novidades têm surgido também. E algumas medicações, inclusive, medicações injetáveis, inclusive que são
anticorpos monoclonais, são anticorpos que vão atuar contra proteínas que levam à degeneração. Então, já existe uma medicação já aprovada pelo FDA americano, que já tem sido utilizada com esse intuito, capaz de reduzir também a progressão da doença, né? Então, isso veio com uma esperança a mais para todos os pacientes com doença de Alzheimer, né? E a gente sabe que até agora, até hoje, infelizmente, não há como reverter o quadro. E todas essas medicações, elas são utilizadas, não só essas medicações tópicas, as medicações orais, as medicações injetáveis, elas são utilizadas no intuito de segurar a doença, de reduzir a velocidade da piora, né? E quem sabe, com essa nova forma de abordagem, que são os anticorpos monoclonais, nós tenhamos aí uma possibilidade de estagnar o processo, né? Uma vez que você estagna o processo, você dá tempo ao cérebro de se reconstruir. É a tal da neuroplasticidade, né? Nós estamos a todo momento fazendo conexões, refazendo conexões. E se eu consigo estagnar o processo da doença, eu estou dando maior chance ao cérebro, através da sua neuroplasticidade, de se reconstruir, né? Então, essa é uma nova forma de abordagem que tem sido utilizada, inclusive em meios de pesquisa, né? E muita coisa vai vir por aí, tá? Os últimos congressos têm apostado aí em tecnologias, não só para o diagnóstico muito precoce da doença, através, às vezes, de saliva, de uma gota de sangue, eu consegui marcadores ali que aumentam a chance de você acertar no diagnóstico mais precocemente, isso é super importante. E também medicações com abordagem diferente do ponto de vista molecular e, às vezes, até terapias gênicas, que provavelmente no futuro vão fazer toda a diferença e, quem sabe, aí esteja a descoberta de uma cura, né? Ainda não temos isso em mãos, mas a expectativa é muito grande, porque a ciência tem evoluído muito, né? Muito mais tem evoluído nos últimos 5 anos do que nos anteriores 40 anos, né? Então, a gente tem visto aí muita coisa acontecer e muita coisa promissora também. Ainda na expectativa, né, de uma cura, que ainda não chegou, mas quem sabe um dia a gente vivencie essa vitória da ciência, né? Legal. A gente faz a nossa parte, cuidando da gente, e a medicina faz a parte dela, né? Para que a gente possa, no futuro, juntos, se precisar, trabalhar em conjunto, né? Exatamente. Doutor Felipe, muito obrigada. Eu adorei que você esteja aqui, né? Eu acho que foi muito importante que você trouxe, esclareceu. Acho que se a gente tem informação, conhecimento, é muito mais fácil para a gente ter esse autocuidado com a gente mesmo, ajudar o familiar, um próximo conhecido. Então, informação é tudo, né? Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter plantado a sementinha aí em quem pôde assistir aí essa importância de nos cuidarmos desde já. Afinal, daqui a um tempo seremos nós os portadores de 65, 75, 85 anos e os candidatos a termos essa doença, mas nos cuidando desde já, a chance reduz bastante. Legal. Um abraço, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. E você que é aí de Joinville, que adorou o doutor Felipe como eu adorei, aproveite para marcar sua consulta com ele. A clínica fica no bairro América, atende de segunda a sexta-feira, das 8h20 às 19h, horário maravilhoso, principalmente para quem trabalha, tá bem flexível. E já vou dizer assim, ó, para quem é cliente Rede Sul, tá? Chega mais que eu vou te contar. Olha o percentual de redução incrível que a gente negociou ali com o doutor Felipe. 57% de redução. Tá dada a consulta, gente. Tá esperando o quê para você cuidar da sua saúde? Se tem alguma coisinha incomodando, como o doutor Felipe falou, vai lá, marca uma consulta com ele, conversa para saber se é esquecimento, se é falta de uma vitamina, como ele falou que pode ser também. Nada de ficar com coisa na cabeça, nada de se preocupar, já tem outras coisas. E tira esse ano de 2023 para você cuidar da sua saúde, cuidar de você e da sua família, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário depois pra gente, se vocês querem ter outro conteúdo no mês de março. A gente está aqui para ouvir vocês e trazer bastante conteúdo e informação. Um beijo, tchau, tchau!